Vamos então encerrar o Livro dos Espíritos com a 9ª conclusão. Os adversários do Espiritismo não deixaram de usar contra ele algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de se espantar que no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham aparecido. Mas já 3/4 desses sistemas estão ultrapassados. Diante de estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se fosse impossível para Deus enviar bons espíritos até o homem. Doutrina absurda, uma vez que é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Então, o que foi por terra, as religiões, que colocam um poder para um ser chamado Satanás, chamado Diabo, não importa o nome que dê, como se tivesse ali tal e qual a par com Deus. Isso não existe. Quem criou o mal somos nós, com o nosso livre-arbítrio. Deus criou todas as coisas que estão aí e nos criou para que, simples e ignorantes, nós pudéssemos caminhar de volta para a casa do Pai, pela nossa escolha e pelo nosso livre-arbítrio. Nós vamos ver no livro A Caminho da Luz que sempre, o tempo todo, o Mestre Jesus está enviando os seus prepostos, está enviando os seus mensageiros para nos auxiliar. Então, a doutrina onde existe um espírito tão poderoso e tão forte quanto Deus, não tem o menor sentido nem a menor razão. Nós temos os nossos irmãozinhos instigantes, inteligentes, com conhecimento de ciência, conhecimento das leis, que regem o planeta. Eles fazem os seus roteiros, as suas encarnações, eles preparam as reencarnações daqueles que eles querem, eles têm estratégia? Tem. Mas o bem, os espíritos superiores estão assistindo a tudo isso. A gente vê isso muito claro no A Caminho da Luz. E como o Emmanuel coloca, indiretamente, o mal sempre está trabalhando para o bem. Porque como é criação nossa, ele é fruto da causa e efeito. Nós causamos e recebemos de volta o efeito daquilo que nós causamos. A lei de ação e reação. A uma reação vai vir, a uma ação vai vir uma reação contrária com a mesma força. É simples de entender como as coisas funcionam no nosso planeta. Então, a primeira coisa que cai, e vamos lembrar que a palavra Satanás quer dizer aquele que separa. Quando Jesus usa a palavra Satanás, ele está colocando aquele que quer separar, quando ele fala isso para Pedro, se afasta Satanás, ou seja, se afasta você que quer me separar, você que quer separar as coisas. Diabo a mesma coisa, é o intrigante, é o que gera a contenda. Demônio é gênio, demon, é o gênio. Então, quando nós vemos Sócrates falando que ele conversa com os seus demons, ele conversa com seus gênios, ele conversa com seu mentor, ele conversa com o plano espiritual que está ali à volta dele. Então, nós precisamos entender que nós modificamos o significado de algumas palavras e para algumas nós demos, principalmente na Idade Média, deu uma vida, uma aparência que interessava, principalmente na época das cruzadas, a aparência do rosto árabe com um corpo de animal,
por aí vai. O homem tem uma capacidade de criação fantástica. Nós somos deuses, co-criadores menores, mas somos deuses. Então é o que ele está colocando aqui. Que o espírito do mal, como se fosse impossível para Deus enviar bons espíritos até o homem. Quer dizer, Deus não pode mais enviar. É só o mal que está trabalhando. Nosso planeta, quem domina, por livre escolha nossa, pelas nossas escolhas durante o tempo, pelo nosso livre-arbítrio, é o mal. Somos nós dando força, alimentando cada vez mais o mal, que fizemos com que o mal dominasse, o mal predominasse no planeta. Nós estamos em processo de mudança. E esse processo de mudança vai fazer com que o mal diminua. Ele não vai desaparecer, mas ele não vai preponderar. A hora que nós tivermos um pouquinho a mais o número de espíritos na Terra encarnados e desencarnados for 50%, um pouquinho mais do que 50%, daqueles que querem se melhorar, daqueles que querem fazer o bem. Eu não estou falando de espírito puro, não estou falando de espírito elevado. Estou falando de quem tem vontade de se modificar, de quem se esforça para vencer, como diz Kardec, se conhece o espírita pelo esforço que faz para vencer as más tendências. Então, aquele que se esforça para vencer as suas más tendências, quando esse número for um pouquinho maior do que a metade, o planeta começa o seu trabalho, o seu processo de regeneração. Os espíritos sempre nos disseram que não nos inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já está acontecendo sobre a maior parte dos pontos e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A essa questão, abre aspas, esperando que a unidade se faça, em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formular um julgamento? Fecha aspas. Eis a resposta, E essa resposta é dada por Santo Agostinho. A mais pura luz não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem manchas é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. O que ele está colocando aqui, na segunda metade do século XIX, nunca foi tão importante agora, no começo do século XXI, analisar aquilo que é dito. Não importa quem assina, não importa o nome que está ali, é analisar o que está sendo colocado. Um espírito elevado jamais vai fazer uma psicografia, vai fazer uma psicofonia, seja o que for, que não tenha relevância, que não seja extremamente importante. Jamais um espírito elevado vai alimentar o medo, porque o medo é alimento para os irmãozinhos instigantes. Eles colocam o medo em nós para poderem nos dominar e para se alimentar das energias que nós criamos com o medo. Então nós temos que fazer uma boa análise, para não cair no que está tão, falado em moda. Nós estamos em agosto de 2022, fake news. Então aqui ele já estava colocando as normas que, para serem usadas na metade do século XIX, extremamente importantes no século XX, mais importantes ainda agora no século XXI. Eu vou repetir. A mais pura luz não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem manchas é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. Não vos esqueçais que entre os espíritos há aqueles que ainda mantêm as ideias da vida terrena. Então há os espíritos desencarnados
que mantêm as ideias que tinham na Terra. E do outro lado vão trabalhar aqui junto com aqueles que são similares a eles, que estão na mesma sintonia, na mesma frequência, com as mesmas ideias que tinham quando estavam aqui na Terra. E quanto mais pesados, quanto mais equivocados eles forem, mais eles vão impor as suas ideias. É o que nós chamamos de obsessão. São os obsessores aqui na Terra, impondo sua vontade, suas ideias ou suas vinganças. Sabeis distingui-los pela linguagem, julgando-os pelo conjunto do que dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias. De novo, usar a razão, usar todo o conhecimento que nós temos para analisar aquilo que foi colocado. Um médium obsediado, um médium fascinado, ele vai se revoltar quando o grupo da sessão mediúnica ou o grupo do centro espírita pegar a psicografia dele, analisar e colocar que ela não é boa, não está trazendo grandes ensinamentos, ele vai sair dizendo que é inveja, vai mudar de centro, porque ele está fascinado, os espíritos estão ali dominando ele. Aquele que tem conhecimento, que conhece verdadeiramente a doutrina, aquele que estuda, vai de bom grado colocar aquela psicografia ou pedir para aquela psicofonia que foi gravada para ser analisado por quem tem mais conhecimento, para ver se ali realmente tem alguma coisa que vale a pena ser deixada ou ser colocada para que os outros leiam. Na grande maioria não, são só irmãozinhos se fazendo passar por espíritos. Eles podem, inclusive, pela ideoplastia, transmutar o perispírito deles para que o médium vidente veja a imagem daquilo que é conhecido. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, seja o que for. Mas a mensagem será conhecida pelo seu conteúdo. Será reconhecido quem a deixou pelo seu conteúdo. Aquele que consegue ver, ele vai prestar atenção na luminosidade, ele vai prestar atenção na energia, porque até uma certa luz, esses irmãozinhos conseguem colocar, como se colocar uma lâmpada ali, mas energia, a energia que joga uma pessoa de joelhos, tamanha a força que ela tem, quando a gente vê Públio Lentus caído de joelho quando ele vê Jesus. Saulo, ele cai do cavalo e fica de joelhos quando ele é abordado e ouve Jesus. Ele vê a luz e ouve Jesus. Então, nós temos que parar e analisar, porque tem muita besteira na internet, tem muita mentira, tem muita implantação do medo pelos irmãozinhos instigantes com assinaturas conhecidas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Santo Agostinho continua. Vou repetir aqui o começo. Sabei distingui-los pela linguagem, julgando-os pelo conjunto do que dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias, se nada revela ignorância, orgulho ou maldade. Numa palavra, verificai se suas palavras são sempre marcadas pelo selo de sabedoria, que revela a verdadeira superioridade. Se vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Mas está longe disso. O nosso mundo está longe disso, muito pelo contrário. Nós somos errados na maior parte do tempo. São poucas as coisas certas e boas que nós fazemos. Infelizmente, nós aprendemos com o erro. É assim que nós aprendemos. Quando a gente fala pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Repetir isso milhões de vezes nesse 1 ano e meio quase, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Pecado quer dizer errar o alvo. Mas se eu quero aprender a acertar o alvo, eu vou errar o alvo inúmeras vezes, treinando. Nós somos adestráveis, até que eu consiga acertar o alvo com tranquilidade. Então nós temos que mudar o conceito, a ideia que nós temos da palavra pecado.
Se vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso. Ainda tendes de aprender a distinguir o erro da verdade. Precisais das lições da experiência para exercer vosso julgamento e fazer-vos avançar. A unidade acontecerá ao lado em que o bem nunca esteve misturado ao mal. A unidade, a força da união acontecerá ao lado em que o bem nunca esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se aliarão pela força das circunstâncias, pois julgarão que aí está a verdade. Santo Agostinho termina. Aliás, que importam algumas dissidências que estão mais na forma que no fundo? Reparai que os princípios fundamentais são os mesmos em toda parte e deverão unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Se nós analisarmos todas as religiões, todas falam do bem, do amor ao próximo, de praticar o bem, de amar a Deus. Então, não importa qual for a religião, aquele que realmente praticar aquilo que a sua religião coloca, estará evoluindo, estará se elevando. Aquele que é ateu, quando ele verdadeiramente quer ajudar ao outro, quando ele se coloca para ajudar um irmão, ele está fazendo a maior prece do mundo, a que mais interessa e agrada a Deus. Não importa que ele se diga ateu. Quando ele coloca meu irmão em que eu posso te ajudar verdadeiramente, dentro dele emanando fraternidade, empatia e caridade, ele é muito mais cristão do que a maioria dos que se dizem cristão. Reparai que os princípios fundamentais são os mesmos em toda parte e deverão unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Seja qual for o modo de progressão que se imagina ou as condições normais de existência futura, o objetivo final é um só, 2 pontos, fazer o bem. Ora, não há 2 maneiras de fazê-lo. Fecha aspas. Essa colocação aqui de Santo Agostinho, para nós lermos e relermos, como quase tudo que nós temos aqui nesse livro. É para ficar na nossa cabeceira, para ler e reler. Questão 919A, que também é de Santo Agostinho, é para ler e reler. 1019 também é para ler e reler. Se entre os adeptos, aqui Kardec continua, né? Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião quanto a alguns pontos da teoria, todos concordam quanto aos pontos fundamentais. Nós vimos aqui nos 3 pontos dos adversários, né? Na questão, aqui na conclusão anterior, conclusão número 8, nós vimos os 3 pontos dos adversários. É o que ele está colocando aqui. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião contra alguns pontos da teoria, todos concordam quanto aos pontos fundamentais. Portanto, há unidade, a não ser da parte daqueles, em número bem restrito, que ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou a causas puramente físicas, o que é contrário ao axioma todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ao reflexo de nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Então ele está falando aqui, inclusive essa é uma das colocações que ele faz logo assim que ele começa aí na casa da Madame Planmaison, em que ele diz todo efeito inteligente, porque ali começam a responder perguntas, as mesas começam a responder perguntas, ele fala todo efeito inteligente tem por trás, né, uma inteligência. E aí, como cientista, ele foi buscar onde estava essa inteligência, como é que era, de que forma era. E graças a isso nós temos a terceira revelação. Ele juntou a resposta de milhares de espíritos através de milhares de médiuns
em todas as partes do mundo, em várias línguas. E aquelas respostas que vieram todas iguais estão aqui, neste livro. Porque ele teve, pela ciência, pelo método cartesiano, ele teve a resposta, a certeza de que é a verdade. Os demais pontos são apenas secundários e em nada compromete as bases fundamentais. Portanto, podem existir escolas que procuram esclarecer as partes ainda controversas das ciências, mas não deve haver seitas rivais uma das outras. Nós podemos ter divergências em pontos científicos, nós podemos ter divergências neste ponto ou naquele em termos de religiões, mas o ecumenismo tem que prevalecer, tem que acontecer cada vez mais, porque nós temos os pontos convergentes e é neles que nós temos que nos firmar. Se nós estamos reunidos, judeus, católicos, protestantes, espíritas, budistas, muçulmanos, nós temos que ir nos pontos de convergência, no bem, no amor, no respeito ao próximo, na fraternidade, na empatia. O ecumenismo vai ser cada vez maior conforme o planeta for entrando no seu processo de regeneração. O respeito à ideia e à religião do outro cada vez maior quando o planeta começa a entrar em regeneração. O respeito ao ser humano, o respeito aos nossos irmãos animais cada vez maior. Nós teremos um número de vegetarianos cada vez maior para que nós possamos lá na frente sermos todos veganos, porque quando o planeta se firmar como regenerado, seremos aqueles, né? Eu estou me colocando aqui, mas aqueles que estiverem no planeta em regeneração e puderem ficar para transformação de regenerados, serão veganos. Então, o respeito à natureza, o respeito aos animais, o respeito ao ser humano será cada vez maior daqui para frente. Só deveria haver antagonismo entre os que querem o bem e os que fizessem ou desejassem o mal. É só esse antagonismo que tem que ter. Aqueles que querem o bem, antagonista daqueles que querem o mal. E tem muitos que querem que fique cada vez pior, porque fica mais fácil de dominar. Com o medo do amanhã, fica mais fácil pôr um cabresto, direcionar a manada, direcionar a multidão. Nós estamos em tempos complicados no planeta todo, não só aqui no Brasil, que está bem complicado. Nós vemos aí famílias tendo problemas por causa das eleições que nós vamos ter em outubro esse ano. Nós estamos em agosto ainda, mas nós já estamos vendo ódios, brigas, dissensões, cancelamentos em redes de WhatsApp e por aí vai. Fake news, mentiras em todos os lugares. Infelizmente, o mal se aproveita de qualquer situação para se espalhar e se alimentar com o medo que cria. Eu vou repetir, só deveria haver antagonismo entre os que querem o bem e os que fizessem ou desejassem o mal. Perdão. Ora, não há, e isto não admite contradita, um espírita sincero e compenetrado nas grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo. Um espírita verdadeiro jamais vai desejar o mal, querer o mal ao seu próximo. Se uma dessas escolas estiver errada, a luz, cedo ou tarde, ser-lhe-á feita, se ela a buscar de boa fé
e sem preconceito. Então, os grupos que têm esse ou aquele equívoco, aquela religião que tem essa ou aquele equívoco em relação ao que os espíritos estão colocando como sendo a verdade, se eles estão de boa fé, se eles estão trabalhando para Deus, se eles estão verdadeiramente querendo aprender, a luz vai chegar. É isso que a gente vai ver, né, aqui no livro, que o Espiritismo é a religião do futuro. Não é como o Espiritismo é o conhecimento do futuro, é a espiritualidade que é o futuro. Não serão, as pessoas não serão espíritas, mas a espiritualidade será cada vez mais conhecida dentro do seio de cada religião. Os conhecimentos que os espíritos estão nos trazendo também é dado a todos aqueles de boa fé que querem aprender dentro das suas religiões e com as suas nomenclaturas. Então, se uma dessas escolas estiver errada, a luz cedo ou tarde ser-lhe feita, se ela buscar de boa fé, sem preconceito. Esperando por isso, todas ainda têm um laço comum, que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo, pouco importando o caminho, desde que esse caminho conduza à meta. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, pois estaria num falso caminho aquele que lançasse o anátema, a maldição ao outro. Evidentemente estaria agindo sob influência de maus espíritos. O que ele está colocando aqui? Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral. Impor a sua ideia, impor a sua religião, impor o seu partido político, impor o seu candidato, impor a sua verdade, porque ela é do seu ponto de vista, que é ilusório, quase cego, surdo. Nós precisamos entender que nós não podemos, de forma nenhuma, achar que o nosso pequeno ponto de vista, na nossa criancice, na nossa infantilidade, possa verdadeiramente ser a verdade absoluta. São partes de uma verdade maior quando são. Conforme vai mudando o nosso entendimento, nós vamos mudando, e é para isso que nós estamos aqui, para mudar. Então, aquele que impõe constrangimento moral ou material ao outro, está sim a trabalho dos irmãozinhos instigantes, está sim trabalhando para as trevas. A razão deve ser o argumento supremo. Razão, conhecimento, parar para pensar, para analisar, conversar, argumentar. Aí está aqueles que... Aí está a conduta daqueles que querem verdadeiramente se melhorar, crescer, aprender, que é para isso que a gente vem aqui. Ele vai aprender cada vez mais a argumentar e a escutar o outro, porque nós aprendemos com os divergentes, com os diferentes. A razão deve ser o argumento supremo e a moderação será melhor para garantir o triunfo da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo despeito. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo. Um pensamento maldoso ou contrário à caridade nunca pode vir de uma fonte pura. Vou repetir. Um pensamento maldoso ou contrário à caridade nunca pode vir de uma fonte pura. Para encerrar esse assunto, escutemos os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Vamos ouvir Santo Agostinho de novo. E, como sempre, Santo Agostinho, suas colocações é para ler e reler. Vamos lá. Abre aspas. Durante muito tempo, os homens se dilaceraram uns aos outros e trocaram anátemas em nome de um Deus de paz e de misericórdia. Se amaldiçoaram, anátema é amaldiçoar, em nome de um Deus de paz e misericórdia. Não tem antagonismo maior do que isso. E Deus é ofendido com tal sacrilégio. É força de expressão, porque Deus jamais se ofende, como a gente não se ofende com as criancices dos nossos filhos ou dos nossos netos. A gente nem liga, é criancice. Deus é assim que Deus nos olha também, somos crianças.
E ele não se ofende com as nossas crenças. É força de expressão. O Espiritismo é o laço que um dia unirá os homens, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. O Espiritismo como ciência e como filosofia, não como religião. Que cada um fique na sua religião, onde se sente bem. Então vamos lá. O Espiritismo é o laço que um dia unirá os homens, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão, assim como negaram o Cristo. Da mesma forma, os escribas e os fariseus eram os que mais conheciam a Torá, né, as mensagens, as leis mosaicas, mas não praticavam, ensinavam da boca para fora e não praticavam. Por isso que eles não puderam aceitar Jesus. Porque Jesus mostrava como devia ser feito, ensinava e praticava, e isso incomodava. Como incomoda até hoje aqueles que são verdadeiramente bons. Os espíritos elevados, quando vêm à Terra, incomodam, e incomodam muito. Vamos lembrar aqui um grande, né, Gandhi. Gandhi veio trazer o ahimsa, que é a não violência, mas ele lutou por aquilo que ele acreditava. Tem uma passagem conhecida dele, porque os indianos não podiam andar pela calçada, só os ingleses. E o Gandhi não aceitava isso, estava andando pela calçada, um soldado inglês foi e deu uma bofetada na cara dele e ele caiu. Ele levantou, o soldado deu outra bofetada. Na terceira bofetada, o soldado olha para o Gandhi e diz: quem te ensinou a ser um covarde? Ele olha para o soldado e aponta: aquele cujo exemplo você carrega nesse símbolo na sua corrente. Ele tinha uma corrente, um crucifixo, era um cristão, né? Se dizia cristão. Soldado inglês com um crucifixo na corrente. Jesus ensina a ser humilde. Jesus ensina a argumentar. Jesus ensina que somos todos iguais. Por isso que é importante a gente entender quando Jesus coloca do dar a outra face. Por que ele fala quando batem na sua face direita? Porque normalmente o Senhor batia, porque esta é a forma, com as costas da mão na face direita, essa é a forma com mais força, para que doa mais, então dá-lhe uma bofetada na face direita. A metáfora que Jesus fala de dar a face esquerda é porque na face esquerda, aquele senhor ou aquele que estava esbofeteando tinha que dar com a mão espalmada e a força é menor para vir nesta direção. Ou seja, está de uma forma mais igualitária. O que Jesus está colocando não é subserviência. O que Jesus está colocando é razão, é moderação, é entendimento. É lutar por aquilo que se acredita sem violência, sem constranger o outro moral ou materialmente. Por isso eu citei o exemplo do Gandhi. É bofetada maior do que essa que ele deu nesse soldado, que ele estava ali cumprindo o que o Cristo colocou, e ele o Mahatma Gandhi é hinduísta, é hindu, segue o hinduísmo, seguia, né? Bom, ele continua. Mas aquele soldado se dizia cristão. Não existe bofetada maior do que essa que o Gandhi deu. Por isso que ele diz: mas por muito tempo ainda escribas e fariseus o negarão, assim como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de tais espíritos? Se quereis saber sobre a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que dividem o mundo? Julgai por suas obras e seus princípios. Então, cada religião deve ser julgado pelas obras e princípios daqueles que exercem essa religião. É pelo fruto que se conhece a árvore.
Os bons espíritos nunca instigaram ao mal, nunca aconselharam nem legitimaram o homicídio e a violência, nunca estimularam o ódio entre partidos, nem a sede de riquezas e honras, tampouco a avidez de bens terrenos. Somente os que são bons, humanitários e benevolentes, para com todos, são os preferidos dos bons espíritos e também os preferidos de Jesus, pois trilham o caminho que este lhes mostrou para chegar até ele. Fecha aspas. Eu vou repetir esse último parágrafo, porque nós temos que lê-lo e relê-lo, principalmente nessas épocas de tantas mentiras, de tanto ódio, de tanta confusão entre irmãos mesmo, de sangue às vezes, dentro da mesma família, por bobagem, por coisas materiais, por pessoas que às vezes não merecem o nosso respeito. Quanto mais a gente discutir com um irmão por causa de um partido político ou por causa de um candidato, ou por causa de uma ideia. Vamos repetir com o coração, sentindo com o coração as palavras de Santo Agostinho. Os bons espíritos nunca instigaram ao mal, nunca aconselharam nem legitimaram o homicídio e a violência, nunca estimularam o ódio entre partidos, nem a sede de riquezas e honras, tampouco a avidez de bens terrenos. Somente os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, não é para com os seus, para com todos, são os preferidos dos bons espíritos e também os preferidos de Jesus, pois trilham o caminho que este lhes mostrou para chegar até ele. Usam Jesus como modelo e guia. Assim nós encerramos esse livro maravilhoso e, como eu falei, temos que ter na nossa cabeceira para ler e reler, consultar o tempo todo da nossa vida como encarnados e continuaremos quando estivermos desencarnados. Quem lê o livro Voltei, nós vamos ver lá o irmão Jacó recebendo um pacote de Bezerra de Menezes. E a hora que o Bezerra fala, isso aqui é para você ler, estudar, que o que você vai fazer aqui no plano espiritual é isso, é estudar, e é isto que você tem que estudar. A hora que ele abre, estão os 5 livros da codificação. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os 5 livros de Kardec. Mas aí ele olha para o Bezerra e coloca, mas eu estudei esses livros o tempo todo enquanto eu estava encarnado. O Bezerra olha para ele e fala, você vai estudar muito mais ainda aqui, e quando você voltar, e depois quando voltar para cá de novo. Por muito e muito tempo estudaremos a obra de Kardec, para que possamos entendê-la, assimilá-la, para que possamos colocá-la verdadeiramente em prática, todos os ensinamentos que a sua obra nos traz. Isso, digamos assim, não vamos levar a eternidade, mas um bom tempo desta eternidade para estudarmos. Nós vamos levar a eternidade para estudarmos o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo, esse sim, estudaremos pela eternidade. E a obra de Kardec, estudaremos encarnados e desencarnados ainda por muitos e muitos séculos, milhares de anos, para realmente podermos assimilar e entender tudo o que esses 5 livros nos trazem. E no nosso próximo estudo, vamos continuar estudando Kardec com o livro A Gênese. Até lá!